Bom, diante dessas medidas, né, principalmente a medida de reformulação, desreformulação, no caso, né, para usar uma palavra que não existe, dos ministérios, vários setores começaram a falar que nós estamos diante do terceiro turno das eleições. Terceiro turno significa que o governo ganhou, mas agora, né, vão impor uma derrota no que diz respeito ao poder político geral do país, né? A rigor, esse terceiro turno seria uma tentativa de golpe de Estado. Então, isso daqui coloca, né, suscita a pergunta, que é uma pergunta muito importante nesse momento, sobre se nós estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado ou não. Né? Eu acho que seria muito exagerado falar que isso tudo que está acontecendo é uma tentativa de golpe de Estado, né? Que está em marcha um golpe de Estado. O golpe de Estado, evidentemente, é possível, e a fraqueza do governo coloca esse problema de uma maneira muito intensa. No entanto, né, as ações do Congresso Nacional não estão mostrando isso, estão mostrando que ele pretende controlar o governo do PT. Né? Nós estamos na fase de controlar o governo do PT. O que isso significa? Que o Congresso pretende estabelecer uma espécie de novo status quo político no país, onde o governo é controlado pelo Congresso como se fosse um regime parlamentarista. Nesse caso aqui, um regime parlamentarista falso, porque a única coisa que eles vão fazer é controlar o governo do PT. Não vão passar a controlar todos os governos. Não é disso que se trata. Né? Nós temos que levar em consideração o fato, né, isso daí desmente uma quantidade muito grande de teorias políticas que foram colocadas em marcha a partir das eleições, de que a burguesia não apoia o governo do PT, não aceita, de fato, o governo do PT. A burguesia não quer um governo do PT. E, portanto, né, o Congresso age para impedir o governo de governar efetivamente. Quer dizer, não é que eles pretendem estabelecer um novo modo de relacionamento. Isso não vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer transitoriamente, mas não é esse o objetivo do Congresso Nacional, estabelecer um novo tipo de relacionamento. Eles vão procurar controlar o governo, impedir o governo de governar, tá? E ver, né, o desenvolvimento da situação política. Se o desenvolvimento da situação política colocar em pauta uma crise política do governo com a população, com as amplas massas trabalhadoras, isso poderá dar lugar a um golpe de Estado. Se não acontecer isso, o que é difícil que não aconteça, porque o governo está incapacitado de governar, né? A alternativa seria que esse governo fosse caminhando até o fim do mandato, totalmente sem poder, totalmente refém do Congresso Nacional, impossibilitado de fazer a sua política e seria derrotado nas eleições. Quer dizer, não se trata, né, não podemos alimentar a fantasia de que nós estamos diante aqui de uma tentativa de acordo da parte do Congresso. O Congresso vai chegar num acordo com o governo, até agora não mostrou disposição nenhuma de chegar num acordo, né, mas vai, digamos assim, manter um certo nível de relacionamento com o governo enquanto essa situação perdurar. Mas o fato é que nós estamos diante de uma política de sabotagem do governo do PT da parte da direita. Né? Isso daí coloca um pouco uma coisa que nós devemos ressaltar aqui, é que aconteceu de maneira muito precoce. Quer dizer, o Congresso Nacional decidiu colocar um freio nas ambições do governo do PT logo de entrada. Nós estamos chegando no final do 5º mês de governo, né? E já aconteceu tudo isso. Quer dizer, as primeiras votações que foram colocadas em pauta
o Congresso já deixou claro que ele não vai dar a menor colher de chá para o governo. Isso daí, né, mostra que a situação do governo é pior do que a gente poderia pensar de início, né? E nós tínhamos uma avaliação bastante pessimista desse ponto de vista. Nós imaginávamos que nos primeiros meses, né, o Congresso ia logicamente manobrar diante das propostas do governo, mas não seria tão drástica a atitude do Congresso Nacional em relação ao governo do PT como está sendo. Então, nós estamos diante de um processo que se dá de maneira acelerada, né? O Congresso é plenamente consciente da fraqueza do governo em termos institucionais e está tirando todo o proveito disso de imediato, né? Quer dizer, essa ideia reforça a ideia da possibilidade de um golpe de Estado, porque foi muito rápida essa imposição do Congresso sobre o governo do PT.